bem-vindo a todos ao nosso videocast aqui no espaço da Unesco South Transcriativa. E eu acho que primeiro a gente pode começar agradecendo a Combio, Embratur, Lopes Marketing e TV Cultura Mineira, que para que esse momento aconteça, né? E a gente poder estar aqui apresentando tudo. Daí eu quero abrir alas para nossa pauta, que é Brasil, a maior escola criativa do mundo, com a lente de educação. Antes da gente começar, né, o bate-papo, eu quero apresentar os participantes do nosso videocast. Eu vou começar com a Gil Libar, carioca com o sonho de despertar a potência dos indivíduos através da autoaceitação e por isso coloca toda a sua criatividade e potência de comunicação a serviço desse objetivo. Se você quiser, você pode falar um pouquinho de características suas pro... Muito obrigada pela apresentação, adorei. Eu sou uma mulher preta, diversa, tô vestida com uma blusa roxa, com uma calça de linho e tenho cabelo preto, e é isso. Entendi. Bom, depois tem o Marcelo Silva, um entusiasta da aplicação da Web3 no desenvolvimento social do Sul Global, PhD, né? Se você quiser, você também pode se apresentar características físicas. Muito obrigado. Eu sou um homem negro de 1,80 m, 90 kg, estou com um boné escrito "Sem cangurus na Áustria". E por último, mais ou menos importante, a gente tem a Nuricel Aguilera. Alguém que acredita no poder da educação como transformação, fundadora, e não só isso, né? Tem a fundadora do Instituto Alpha Lumen e do Alpha EdTech. EdTech. Fala também de mim? Bom, eu sou Nuricel, sou branquela, desbotada, meu cabelo é bem preto, ou era, né? Agora eu tinto, tá, gente? E sou bem, digamos, gordinha, fofa, meiga, assim, buchuchudinha. Então, daí eu vou me apresentar. O meu nome é Isabela, eu tenho 11 anos de idade. O meu cabelo ondulado, longo, e eu tô com uma calça preta, larga, uma botinha marrom e uma blusa com vermelho, branco e preto. Do Naruto. Do Naruto. E eu sou apaixonada por animais, desde pequena eu tenho vários animais. E já faz um tempo que eu tenho o meu lema, que é: antes de mudar o mundo, você tem que mudar a si mesmo e as pessoas ao seu redor. E acho que, já que todo mundo se apresentou, a gente pode começar o bate-papo. E eu separei uma perguntinha pra gente poder se descontrair um pouco, já pra começar, né, a conversar. A pergunta é o seguinte: quando eu falo Brasil, a maior escola criativa do mundo, o que você pensa sobre essa ideia? O que você pensa que você e nós, em conjunto, nessa mesa, podemos fazer para impactar as pessoas do nosso lar, que é o Brasil? Boa pergunta para começar, né? Tirão. Eu acho que quando eu escuto o Brasil, a maior escola de criatividade do mundo, eu já penso que o brasileiro nasce com essa essência porque a gente tem que sobreviver, né? Quando eu penso que nós somos um país à margem e que muitas vezes a criatividade nasce como uma ação de sobrevivência para a gente pensar o que a gente vai comer no dia seguinte. Se a gente pensar em Brasil, sua escala, seu tamanho, é muito lindo a gente falar de criatividade, de tecnologia, mas a gente tem que pensar na acessibilidade disso e quantas pessoas de fato estão pensando criatividade, tecnologia, educação na camada que a gente está, porque a primeira que a gente tem que passar é resolver a nossa sobrevivência. Depois a gente vai aí para um âmbito mais criativo, né? Mas primeiro transborda-se a sobrevivência. Acho que o brasileiro, ao longo do tempo, vem se tornando especialista nisso. Então, para mim, eu penso nisso. E quando a gente se une aqui, eu penso que, olhando para cada um de nós, eu penso que a gente já passou por isso e agora a gente precisa transbordar para isso se expandir, né? Então, acho que a gente já superou uma primeira camada, uma segunda, e agora a gente quer criar conexões para a gente ir além. Então, na minha cabeça, fica bem assim. Eu quero contribuir com um olhar complementar. Eu acho assim, primeiro que quando se pensa em educação,
se pensa em colégios, escolas. Na verdade, a sociedade é educadora, né? O país é educador. Quando um país se apercebe de que tudo educa, porque a educação é transformação, e você criar estruturas transformadoras, você está educando. Então, o Brasil, eu sinto que ele tem algumas características que são muito legais. Primeiro, essa diversidade de raças, diversidade de culturas, diversidade de perspectivas, e toda a diversidade é muito rica e muito criativa. Então, eu acho que isso compõe muito para que a gente tenha uma amálgama, sabe, uma mescla muito que produz muita criatividade. E, assim, pensando na educação, eu penso até na planetária, né? Mas pensando no nosso país, eu acho que esse exemplo dessa mistura rica, maravilhosa e diversa nos torna capazes de criatividades incríveis. E, assim, quando a gente pensa em tecnologia, muitas vezes, atualmente, se pensa em tecnologia digital. Mas, gente, nós somos tecnológicos desde as cavernas, né? A gente já produzia ferramentas, pintava. Então, é inerente à nossa espécie ser tecnológico. Então, assim, a criatividade está em você produzir soluções e tecnologias que tragam mais condições de qualidade para todo mundo. Então, eu acho que o brasileiro e o nosso país é campeão disso. É campeão. Muito bom. Eu acho que tem essas duas formas de observar a questão da criatividade no Brasil, que é, de um lado, a gente tem essa criatividade que surge, como a Gil falou, de uma luta pela sobrevivência, e por isso que ela se manifesta de forma tão diversa, porque a gente imagina que o Brasil é um espelho da diversidade global, e tem pessoas lutando para sobreviver e fazendo as mais criativas formas de dar conta disso, a despeito das situações em todo o país. E aí a gente tem uma outra faceta dessa criatividade, que é a criatividade já como commodity, que é a criatividade que geralmente o Brasil exporta para o mundo na área das comunicações, na área do marketing principalmente, e também assim, na área de inovação como um todo. E aí eu acho que o desafio que a gente tem hoje é fazer com que essa commodity que o Brasil exporta beneficie também as pessoas que dão origem a ela. Porque senão a gente vira um celeiro de criatividade do mundo. De talento, né? E aí é muito, muito interessante a gente trazer a questão para isso, que eu estava até numa palestra meio-dia com o Pedro Cruz, grande estrategista, publicitário, e é justamente isso, senão a gente está exportando como commodity o que está no eixo do Sudeste, né? Rio, São Paulo, a gente não está exportando, transformando, levando a diversidade de fato para fora. Então, aí você fala assim, até na palestra tinha uma coisa interessante, suspeita se na mesa de bar ou na mesa de trabalho que você tiver, não tiver nenhuma outra pessoa de outra região que não seja entre Rio e São Paulo, que não tenha alguém do Amazonas, que não tenha alguém de Salvador, Bahia, Nordeste. Porque quando a gente está trabalhando, falando de criatividade, falando de campanha, falando em levar isso para frente, a gente precisa primeiro aportar essa diversidade, né, com uma escuta aberta, para a gente poder aprender com isso e fazer realmente um produto que lá fora se consuma de verdade na raiz disso. Senão a gente não está levando para fora a nossa criatividade brasileira. Eu queria colocar assim, eu concordo totalmente, porque, bom, a gente, dentro da nossa ONG, das duas, a gente desenvolve uma série de ações para jovens do país inteiro. Então, assim, por exemplo, na área de tecnologia, a gente tem o Alpha EdTech, que agora, vou fazer minha propaganda, tá? Tá rolando aí, tá rolando agora o processo seletivo. Nós estamos já com uns 12 mil participantes, tem muita gente do Nordeste, muita gente do Norte, muita gente de tudo quanto é lugar. E são jovens que, assim, não têm conhecimento de tecnologia, mas eles têm potencial, eles têm garra, eles têm criatividade, eles têm vontade. E aí a gente prepara essa galera e os resultados têm sido incríveis. A gente fica, assim, com os olhos brilhando, e as empresas também, de ver quanta qualidade, quanto talento o nosso país tem e que está perdido, sabe? Está escondido, está invisível. Temos também outro projeto com um monte de Olimpíadas de várias áreas,
que depois a garotada que se dedica, que se integra, que realmente abraça, a gente traz para São José, que nós temos sede lá, e fazemos uma imersão de ciência, tecnologia e cultura. E nós tivemos agora em julho 300 estudantes de todo o país. E os principais, aqueles que mandam bem, que trazem soluções mais legais, vão para o MIT, né, agora em setembro. E olha, quem ganhou é de uma escola em Jaboatão dos Guararapes, sabe, na Bahia. Então, perdão, é isso mesmo. Então não, Jacobina, perdão, porque Jaboatão dos Guararapes é outro time. Então, uma galera muito legal e que quando vem a gente fica assim, meu Deus, quanto brilho que está ofuscado pela falta de oportunidade. Então, assim, nós temos um Brasil criativo, a gente só precisa criar oportunidades para que ele se mostre. Então, eu concordo bastante com isso. E o Brasil, ele é bem criativo, as pessoas do Brasil são bem criativas. E eu acho que uma frase que eu gosto bastante é: o Brasil tá no mundo e o mundo tá no Brasil. A nossa criatividade está espalhada pelo mundo. Eu tenho várias histórias de brasileiros. Um é meu professor. Como a Gil disse, a gente sobrevive de diferentes maneiras. E o meu professor fez isso. Ele aprendeu sozinho a pintar e a minha cidade inteira é cheia de artes dele. No meu condomínio tem artes dele, num orfanato tem artes dele, no meio da rua tem artes dele, então ele aprendeu a sobreviver com a criatividade dele. E eu acho que não é só a arte de pintura, também tem livros brasileiros em tudo quanto é canto do mundo, tem brasileiro em tudo quanto é canto do mundo. E um exemplo é que eu fui viajar um dia desses, nessas férias, e tinha brasileiro do outro lado do mundo. O brasileiro tá no mundo inteiro. Tinha brasileiro surfando. Tem um brasileiro que teve a criatividade suficiente de pegar uma prancha, inverter um negócio dela, não sei muito bem, mas ele inverteu e funcionou. É uma criatividade, né? É inovação. E por isso que eu falo que, tipo, o Brasil tá no mundo e o mundo tá no Brasil. Porque, querendo ou não, tem japonês, tem pessoa da Rússia, tem pessoa de tudo quanto é lugar do mundo no Brasil. Eu acho que isso é que pode fazer a diversidade dele tão grande. Porque ele pegou a criatividade do mundo inteiro e fez dele. Sim. Acho que tem uma coisa linda no brasileiro, né? O brasileiro nós somos protagonistas, né? É muito legal chegar, ver a galera espalhada, mas justamente assumindo um lugar de protagonismo, né? Tipo, eu cheguei até aqui, eu saí de lá, eu vim pra cá, em várias esferas, não só na esfera... Acho que antes a gente tinha só essa visibilidade quando o assunto era futebol, né? Brasil, país do futebol. Mas hoje em dia não, né? A gente vê na tecnologia, a gente vê na cultura, a gente vê na música, a gente vê essa presença e esse protagonismo. Acho que eu cresci ouvindo que o brasileiro tinha síndrome de vira-lata. Hoje em dia eu não vejo isso, sabe? Tipo, eu vejo que quando a gente fura essa camada de conseguimos chegar, conseguimos construir esse palco, eu vejo o brasileiro subindo no palco e falando, eu tô aqui. Sim, e vem pra... sabe? Não, é muito legal, gente. E eu acho que, assim, só não é melhor porque falta realmente espaço e oportunidade. Se a gente conseguir, como país, criar estruturas, abertura, porque a gente perde muito talento, né? A gente perde muita gente boa para fora porque o país não dá as soluções, não dá as condições, não dá a viabilidade para essa galera com criatividade, com talento. Então, assim, se a gente conseguir reverter esse tipo de postura, brigando mesmo, né? Falando, tendo iniciativas como as que a gente tem, o país pode produzir muito mais para o mundo ainda, né? Tem essa questão da criatividade como commodity, e você falou dessa questão de que se a gente conseguir abrir essas oportunidades, a gente às vezes consegue destravar um potencial que estaria ali adormecido.
Aí um dos desafios que a gente tem é que é muito lucrativo a não abertura. Total. A exploração de commodity, em qualquer lugar, geralmente ela se dá dessa forma. Na escassez. E aí, assim, você tem determinado material primário, né? No caso do brasileiro é a criatividade, e aí tem as instituições e pessoas que lucram filtrando isso para fazer essa exportação no modelo de commodity mesmo, e impedindo que as pessoas que deram origem a isso acessem o valor produzido através disso. Isso é o que faz a gente acabar, num mundo cada vez mais globalizado, e aí uma das minhas preocupações é isso, do Brasil acabar perdendo essa criatividade. Por quê? Por que o menino da favela ele vai trabalhar para uma empresa brasileira? Para que ele vai, de alguma forma, trabalhar para o Brasil, sendo que ele pode trabalhar para uma empresa lá de fora do país, receber de lá e, às vezes, se mudar para lá? Eu acho que também o que pode afetar um pouquinho esse sentimento de sair é o estereótipo que os outros países colocam em cima do nosso país. Eu acho que isso acabou impactando um pouquinho a gente, porque tem muito brasileiro que fala mal do Brasil porque as pessoas de outros lugares falam mal do Brasil. Tipo, vamos supor, os Estados Unidos acham que a gente é amigo de onça. Eles acham que a gente mora do lado da floresta. É deles, né? Falta de cultura deles. Também. Mas eu acho que o que também falta da gente é ver os pontos ruins do Brasil, que é o que a gente mais faz, mas também ver os pontos bons deles, que é a nossa cultura. Porque eu acho que a gente acaba dando muito mais ênfase para os pontos ruins do nosso país do que para os bons. Porque se a gente pensasse muito mais do valor da nossa cultura, de todas as coisas que o Brasil tem, que outros lugares não têm, é muito incrível. A gente podia dar um pouquinho mais de ênfase na coisa boa, tipo, como eu já falei, a cultura é mais incrível, mas também o passado é muito incrível, porque eu tava estudando história e eu descobri que o nosso país antigamente tinha mais de 2.000 línguas. É muito incrível pensar isso. Então acho que se a gente der mais ênfase para o que é de bom no nosso país, ele vai conseguir melhorar bastante. Perfeito. Eu queria comentar exatamente o que você está falando, que é referências. Eu acho que assim, a gente cultiva pouco as referências em ciência, em tecnologia, em cultura. Assim, uma das coisas que a gente faz dentro das nossas ações é sempre trazer galera muito boa, porque tem, mas não se conhece. Nós temos grandes cientistas, mas quem conhece? Quem lembra de um assim? Né? Nós temos grandes caras na área de tecnologia, desenvolvedores, mas quem conhece? Então, eu acho que assim, um dos trabalhos que a gente tem como iniciativa, mas que acho que vale a pena, é destacar o que nós temos de bom para que seja referência e inspiração para a nossa garotada, dentro da nossa educação. Eu acho que também, talvez, eu acho que não é muito, mas as pessoas que estão fora do Brasil... inverti, desculpa. Eu acho que as pessoas de outros lugares que já vieram pro Brasil conseguem ver as coisas boas mais do que a gente. Porque tem uma história até que eu não lembro de um argentino, não é de um argentino, do espanhol, era de um homem que fazia máquinas de alguma coisa e ele montava pelo mundo inteiro. E ele foi lá e ele tinha uns amigos que gostavam de vir pro Brasil. Tipo, sempre quando falava do Brasil, eles falavam, uai, Brasil, que incrível. E ele pensava, Brasil, gente, o que tem de interessante no Brasil? É só mato e gente louca e etc, etc, etc. Até que ele veio pro Brasil, né? Pra ter que fazer uma máquina, eu não lembro, assim, que era da medicina, eu acho que era da medicina. E quando ele veio, ele ficou chocado. Porque ele falou que em todos os lugares que ele foi, ele nunca viu um povo tão caloroso quanto a gente. Um povo com tanta cultura quanto a gente. E não só isso. Ele falou que na primeira, sei lá, uma semana que ele tava aqui, pessoas chamaram ele pra fazer um churrasco na casa. Entende? Ele ficou, mas eu nem te conheço. Eu te conheci, tipo, 2 dias atrás e você tá me convidando pra comer um churrasco na sua casa. Eu sou um desconhecido.
E ele também falou que no Brasil ele tinha dificuldade, né, pra comprar as coisas, porque ele não falava brasileiro. E daí ele tava, vamos supor que ele tava comprando um arroz, e ele não sabia falar que ele queria um arroz e não sabia onde ficava o arroz. Ia lá, multidão de brasileiro fazendo mímica, mostrando, tentando entender ele, pegando o Google Tradutor, falando what you do want, aquele inglês brasileiro meio falsificado. E é muito incrível isso, porque ele falou que em nenhum lugar que ele foi, ele nunca passou muita pouca dificuldade em se adaptar àquele lugar, porque ele não sabia falar e as pessoas não ajudavam ele. Mas no Brasil, ia uma multidão de pessoas fazendo mímica, conversando, pegando do Google Tradutor, levando ele para ele conseguir comprar o que ele precisava, ou ele conseguir fazer o que ele precisava. Então, eu acho isso bem importante. Essa é a tal da moeda do Borogodó. Eu acho que é isso que faz a gente especial mesmo. Nós somos seres, de fato, empáticos, né? Que a gente se olha e todo mundo aprende, né, a falar. Eu fui criada numa família que é... Gil, quando você conversa, olha nos olhos, para que você realmente conecte com aquela pessoa. Então, a gente vai em qualquer lugar do mundo e essa possibilidade de olhar nos olhos dela e me ver ali, cria uma empatia, um elo tão forte, difícil de romper, que o brasileiro é essa potência, esse borogodó brasileiro cria essas conexões mágicas. A gente está vivendo aqui um momento de conexão maravilhoso que permite a gente sair daqui e falar, e aí, vamos criar um negócio, cara, que, de repente, juntando aqui você, eu ali, de repente a gente junta mais 10 pessoas e faz um Borogodó Day e junta e fala de criatividade, de inovação, comunicação, desenvolvimento humano. Gente, que isso? É puro Borogodó a favor da conexão empática para que essa conexão gere criatividade, colaboração e impacto. Você sabe que minha família é meio nesse sentido Borogodó, né? Porque eu tenho irmão negro, eu tenho meio filho oriental, eu tenho loiro, eu tenho... É uma mistureba maravilhosa, deliciosa, entendeu? Então, eu acho que isso é muito legal. E a gente tem oscilações na nossa sociedade de momentos mais... que trabalham melhor essa riqueza, momentos que geram dificuldade, mas eu acho que a gente tem que ser muito firme, muito forte para se apegar ao que há de melhor no país. E, assim, sempre ter orgulho de quem somos, porque há muito que o país pode oferecer, sabe? Há muito que a gente pode desenvolver. Então, essa segurança, essa riqueza, ela tem que ser um fator de orgulho e a gente... Aquele tupiniquim, né? Nós somos menos, não pode deixar acontecer, porque a gente tem um valor muito grande. Não fechar os olhos ou colocar um óculos cor-de-rosa e não ver os problemas, mas é ver os problemas focado na solução. Então, vamos analisar o problema para poder encontrar a solução e se unir, né, nesse Borogodó maravilhoso para encontrar soluções. Perfeito. A diversidade é muito grande, porque o Brasil é um país muito grande. E eu não tinha noção disso até ver o mapa. Assim, eu já tinha visto o mapa, mas até eu prestar muita atenção no Brasil. Mas muita atenção mesmo. Eu fui ver, eu achei todos os países lá. Até eu vi o Brasil, eu achei... Gente, é impressão minha ou parece que o Brasil tá meio tipo com... Sabe quando você marca uma frase de um livro com marca-texto? Então, eu pensei a mesma coisa. Eu vi, gente, parece que o Brasil tá meio... marcado assim com marca-texto, né? Daí que eu percebi que o Brasil ele tem uma diversidade muito grande, porque ele é muito grande. Por causa de tudo nele, que é muito incrível a diversidade. Tipo, você vai para vários lugares e você sabe quem é chinês, quem é alemão, quem é russo, quem é da África, quem é da Austrália. Daí você olha pro brasileiro, você não sabe que o brasileiro é o brasileiro. Até ele demonstrar... Da onde ele é, da onde ele vem, o que come. Você não sabe quem é o brasileiro até ele demonstrar ser um brasileiro.
o brasileiro, acho que ele não se identifica pela aparência dele, mas pelo que ele é. Exatamente. Tem essa questão de não identificar brasileiros. Eu tenho um colega que ele é um gestor de finanças e ele nasceu em Hong Kong, foi criado um pouco em Singapura, um pouco na Venezuela, um pouco em Nova York, um pouco na Espanha e um pouco, acho que na Tanzânia, algum país ali do norte, ali na Nossa, África. tadinho. Enfim, ele fala que ele é um filho da globalização. E esse amigo, ele sempre fala que ele se encontrou no Brasil, porque é o único lugar aonde ninguém pergunta muito da onde ele é, porque ele tá lá, ele mora em São Paulo, então assim, para qualquer pessoa que vê ele, é mais uma pessoa ali da comunidade. Tá misturado. Exatamente. Ele sábado na Liberdade tá de boa. Exatamente. Acho que é isso também do Brasil tá no mundo e o mundo tá do Brasil. Porque é tanta gente no Brasil que parece de outros lugares. Tipo, você vê, o brasileiro se espalhou pelo mundo e as pessoas do mundo se espalharam pelo Brasil. Então é bem legal isso. E aí tem outra pergunta pra gente aí, Isa? Eu vou ver aqui. Dificulta a nossa vida aí, hein? O papo tá bom, né? Tá, se Eu deixar, acho a que gente vai entrando por um buraco sem fim aqui. Então, eu acho que nessa nossa conversa a gente já respondeu várias perguntas minhas, porque uma pergunta minha... eu tenho outra pergunta, pera. Ih, essa é especial, acho que essa veio do coração, veio sem programar, hein? Acho que essa não é, assim, muito do Brasil, mas eu acho que talvez seja mais sobre a Transcriativa, sobre o Borogodó. Eu quero... como vocês acham que nós aqui, que sabem a existência do Borogodó, fazem no seu dia a dia para poder impactar o resto do Brasil a saber a importância da criatividade dele? Bom, eu vivo 24 horas e respiro isso, né? É aquela work lover, né? Então, é meio que um propósito missão. Através das ONGs e dos projetos que a gente desenvolve, a gente busca criar estruturas para os vários tipos de talentos e de criatividades para poder dar espaço para poder criar oportunidade. Então, nós temos uma orquestra jovem, nós temos essa Code Academy, né, para jovens do Brasil inteiro. Então, a gente tem para várias áreas, educacional, etc., para, de novo, descobrir esses diamantes, sabe? Faz para todo mundo, descobre esses diamantes, e aí a gente ajuda, alavanca, apoia para que eles evoluam e eles possam ser multiplicadores na sua comunidade. Porque, assim, o Brasil é muito grande, precisa de muitas mãos dadas para conseguir transformar. E transformar o país é transformar pessoas. E transformar pessoas é dar oportunidade, espaço, conhecimento e educação. E, assim, Borogodó, eu adorei o nome quando a Nath falou Borogodó, porque é criativo, é disruptivo, e o brasileiro não é só criativo, ele é disruptivo, ele tem umas sacadas que são muito fora da caixa, e isso é que o torna muito especial. Ele tem uma perspectiva muito ampla, sistêmica, multidisciplinar, e traz soluções que são... Vou dar só um exemplo pequenininho. Tem pesquisadores que estavam pesquisando ondas... Eu sou física, né? Então, ondas gravitacionais. Aí tinham, assim, milhões de dólares num equipamento, num projeto, e tinha um grupo brasileiro que gastou R$80 mil para fazer um equipamento. E eles conseguiram fazer uma análise, e os americanos ficaram assim doidos, mas o que vocês fizeram? E aí conectaram com a pesquisa brasileira. Então, tem umas sacadas que o nosso brasileiro tem, que a nossa população tem, que são muito fora da caixa, muito disruptivas. É lindo. É muito Borogodó. Eu acho que eu tenho o privilégio de dizer que tudo isso começou na minha vida por ser em parceria ao lado do projeto do meu pai é palhaço, Márcio Libar, e eu fui a grande responsável, acho que, de colocar o trabalho dele numa maneira mais ampla na rede social, né? Ele não sacava muito, então acho que essa transição de ser um artista do teatro, da lei, Rouanet, nananã, e inseri-lo num contexto de produtor de conteúdo digital, fez com que a gente pudesse pegar um trabalho que antes era só restrito ao universo da arte,
e a gente conseguiu potencializar esse trabalho em outras prateleiras. Lógico que a participação dele no filme é o maior, tudo mais. Então, essa coisa, essa nossa soma de pai e filha, e tem uma história muito legal, porque a gente se achou no Orkut, eu não conheci, como uma boa história brasileira, eu cresci até os meus 19 anos sem saber quem era o meu pai, como 58% da população, se não me engano, ou até mais. Então, com 19 anos, o meu pai me achou na rede social. Eu não vou revelar a rede social, porque você não vai lembrar e vai revelar a minha idade. Brincadeira, o Orkut. Mas, então, quando isso aconteceu, eu que tive uma educação completamente diferente, a gente criou uma simbiose, uma potência tão grande que juntos a gente conseguiu levar a palavra de transformação dele através da arte para o maior número de pessoas possíveis, porque o trabalho dele, por ele ser palhaço, é incrível. O contexto é ser quem você é ou ser aquilo que os outros querem que você seja. Tua potência mora na tua autenticidade e no reconhecimento que és imperfeito, assim como um palhaço no circo. O circo é o espetáculo que desafia a lei da gravidade, pessoas fazem coisas incríveis, mas o palhaço é o que cai. O palhaço é o que chora, o palhaço é o humano, é o arquétipo humano. Então, é como se esse segredo, nosso papel fosse pegar esse segredo, revelar para todo mundo falar assim, eu sou assim, e tudo bem eu ser assim. E a partir do momento que eu me aceito, mágicas acontecem, porque você não está mais dependendo do olhar e da aprovação do outro que vai dizer você não pode ser assim, você está velha para isso, você é muito novinha para conduzir esse programa. Ou você é mulher, ou você é homem, ou você... Então, quando a gente entra no campo da autoaceitação, e no início eu era a pessoa que comunicava isso, mas eu consegui trazer isso para o meu trabalho dentro da publicidade também. Então, a causa é, dentro das minhas estratégias para qualquer marca e para qualquer cliente, é criar estratégias que gerem conexão, para que, através dessa conexão, a gente, de fato, gere impacto. Do tipo, e a mesma coisa eu faço com esse trabalho, só que hoje eu toco a comunidade em volta desse trabalho, que é o Aceita Idiota. Essa comunidade de pessoas que já passaram por esse trabalho é uma comunidade de pessoas interessantíssimas e plurais e diversas faixas etárias e estados, e que a gente pode hiper se conectar por valores em comum, que é o valor da autoaceitação, da autoconfiança, da autogenerosidade. Porque quando a gente transforma o nosso eu, a gente está pronto para transformar o outro. Mas essa transformação, esse borogodó, ele primeiro é o teu borogodó. Aceitas o teu borogodó ou não aceita? Porque no momento em que você aceita, você consegue despertar outras pessoas. Então, esse trabalho, essa causa começou muito... eu e ele para tudo, né? A gente brinca que nós somos a melhor dupla, a melhor faixa do lado A e do lado B. Nós somos a melhor faixa do lado B do vinil. E aí a gente vai cada um do seu jeito. Ele na arte do palhaço, eu dentro da publicidade, e conduzindo essa comunidade e me plugando a outros ecossistemas, como aqui, a Transcriativa, para potencializar essa parada. Então, acho que o meu compromisso todo dia está na minha agência, com a minha equipe, em não deixar... dizer, cara, a gente vai receber mais não do que sim, e tudo bem. Você não é menos criativo porque o cliente renegou pediu correção na tua arte. Porque a autoestima é uma coisa que, quando você está com a tua autoestima dependendo do outro, ferrou, né? A conta bancária vai ficando negativo. E aí tem todo um processo que, antes de qualquer coisa, a minha conexão com o meu time tá tudo bem, vamos para a parte vamos como solucionar esse problema, né? E como conectar com a diversidade aqui entre nós, e a gente criar uma peça que vá despertar o uau no cliente. Então, é mais numa camada de conexão da autenticidade do próprio indivíduo, para mim. Bacana. Bom, no meu caso, assim, mais ou menos 95% do meu trabalho é com estrangeiros. Meu contato com o Brasil é principalmente através da iniciativa Blockchain na Escola. E então, geralmente, o que eu percebo quase sempre é que o estrangeiro ele tem um contato com o Brasil, com um pedaço do Brasil. Tem o estrangeiro que conhece o Nordeste, tem o estrangeiro que conhece só a Bahia, só Salvador, principalmente. Tem o estrangeiro que conhece o Rio, tem o estrangeiro que conhece São Paulo. Então,
geralmente as pessoas acabam, fora do Brasil, acabam tendo essa perspectiva sobre o Brasil facetada, assim, como se o Brasil fosse aquele ponto específico ali. E em datas específicas, né? Conhece Salvador, dia 2 de fevereiro. Exatamente. Conhece o Rio, no Réveillon em Copacabana. Exatamente. E aí o que eu gosto muito de fazer é mostrar essa diversidade em relação ao Brasil. Por exemplo, quando eu vejo que a pessoa ela teve uma perspectiva, conhece o Brasil a partir de uma perspectiva muito mais de lugares não tão industrializados, eu tento mostrar o outro lado justamente para a pessoa perceber que a gente enfrenta também problemas de países muito industrializados. Só um dado geralmente que eu gosto de sempre apresentar é que existem mais helicópteros em São Paulo do que em Nova York. Bizarro isso, então, né? assim, aí geralmente todo mundo fica, caramba! E é assim, essa é talvez assim, a minha atividade pessoal mais impactante, que é mostrar essa diversidade do Brasil para pessoas de fora, assim, estando o dia inteiro com essas pessoas. Genial. Bacana. Genial, que encontro maravilhoso. Isa, poxa, fica na tua mão aí finalizar esse encontro maravilhoso. Então, passo rápido, gente. Bom, então, eu tô muito feliz aqui, né? Tipo, que a gente conseguiu. Eu tô falando isso porque eu tô muito feliz, desde sempre. É muito genuíno, né? Olha o Borogodó saindo aí. Bom, eu gostei bastante de conversar com todo mundo aqui, foi bem legal. E alguém tem alguma coisa pra falar, tipo, de alguma coisa? Tipo, uma dica, um lema? Não? Eu acho que eu queria deixar... Eu odeio dar conselho, porque 2023 já ninguém tem que dar conselho pra ninguém, né? Eu não faço conselho porque eu sou muito ruim de dar conselho, então, gente. Não é um conselho, é mais um... Olhar pra que a gente... Hoje, quem estiver aqui assistindo a gente, aí eu vou falar olhando pra câmera, quando acabar essa conversa aqui, vai ali rapidinho no espelho, olha pra você e fala, que incrível que eu posso ser quem eu sou. E aí dá um tapinha no ombro, se dá um beijinho e vai à luta curtir o final de semana. Vou nessa tua toada, que é assim, entenda quem você é, sabe? Respeite quem você é e ame quem você é e tenha certeza que você pode ser mais a cada dia, né? Que você pode ser mais a cada dia, que você pode evoluir, pode crescer e você pode fazer a diferença para muitas pessoas, para a pessoa que está do teu lado, para a pessoa que está um pouco mais distante. Você é importante, você tem uma existência importante, você não pode passar pela vida invisível, como uma carta passa pelo correio. Você tem que deixar a sua marca, a sua beleza, a sua potência. Acredite em você, seja cada vez melhor, se construa, sabendo que você pode ter uma trajetória imprescindível para todo mundo, tá? Então, é isso, se ame, se ame. E faça da sua vida algo muito relevante, porque todos nós temos muito a compartilhar com o mundo. Deixa eu ver. Geralmente eu vendo conselhos, mas Hoje eu vou dar um de graça. Geralmente quando você está iniciando, ou talvez trocando de carreira, é muito comum você pensar e se avaliar a partir do salário que você recebia ou do salário que você que está sendo oferecido para você no mercado. E aí, ao invés de pensar nisso, pensa no tipo de valor que você gera por esse salário. E aí você vai perceber que esse valor é muito maior do que o salário. E aí você vai ver o principal desafio, que é como você consegue transformar esse valor naquilo que você precisa para sua vida. Genial. Isso eu diria que é eliminar a gestão de status, né? Status é quando você finge quem você não é para a pessoa que você não gosta, a pessoa que você não é. Eu acho que uma das coisas mais importantes é você ser você mesmo. Você não seguir outra pessoa porque a pessoa é perfeita, porque a pessoa, ela toda hora ela é feliz, ela tá sempre sorrindo. E você ser você mesmo, as pessoas têm o direito de chorar, as pessoas têm o direito de ser felizes, as pessoas têm o direito de gritar. E elas têm o direito da criatividade, elas têm o direito de mostrar o que elas realmente são. E acho que isso é muita coisa, porque
a maior parte das vezes, muitas pessoas, eu não tô falando só brasileiros, eu tô falando o mundo inteiro, as pessoas se cobram muito. Elas querem ser perfeitas pra família, elas querem ser perfeitas pros amigos, sendo que talvez o perfeito dela seja ela mesma. Então, acho que o mais importante é você ser você mesmo. Porque eu acho que a gente tá aqui sentado nessa mesa não porque a gente seguiu uma pessoa, não porque a gente foi o que eles queriam que nós fôssemos, mas porque a gente foi o que a gente quer ser. Porque a gente tá aqui porque a gente é quem a gente é e não porque as pessoas mandaram a gente ser quem a gente é, não porque elas mandaram a gente sorrir em vez de chorar, não porque elas mandaram a gente vestir do jeito que elas queriam que a gente vestisse. A gente tá aqui porque a gente se deixou ser livre, a gente se deixou ser criativo, a gente deixou falar, a gente deixou a vergonha de lado, a gente deixou que nós mesmos nos comandassem, nós comandássemos nossos corações. Então, acho que é isso, acho que é você ser você mesmo. As pessoas vão te julgar e você não pode ser perfeito pro mundo inteiro, porque é todo mundo diferente. Um exemplo é o Brasil, todo mundo diferente. Eu e minha melhor amiga, a gente é dois opostos. Literalmente, sexta-feira a gente brigou uma com a outra, porque eu não pedi obrigada pra ela e tá tudo bem. A gente briga. Ai, cara, foi muito triste as brigas. E acho que é isso, porque a gente tem que ser nós mesmos. A gente tem que deixar a nossa criatividade, a gente tem que deixar o nosso borogodó fluir pelo mundo. Então... Borogodó flow. Então, acho que esse pode ser o final da do nosso videocast. Perfeito. Pro público... Ai, que ódio. Pro público... São as emoções, Isa. Todas as emoções. Eu tenho vários problemas com... Gente, uma salva de palmas para a nossa criança. Para a criança dela e para a nossa também. Obrigada, galera. O Brasil mandou muito bem. Mandou muito bem, muito bem.